Boa noite eu, boa noite aos colegas, boa noite às pessoas que nos ouvem lá em casa. Eu concordo, em parte, com a deputada Rubina Leal, quando diz que isto é um orçamento conhecido. Este, de facto, é um orçamento que é praticamente igual ao orçamento discutido no ano passado e que foi chumbado, com uma flagrante diferença. Temos agora uma taxa de inflação enorme, claro, com valores de 4%, que vai arrasar por completo os salários e o poder de compra dos portugueses. E esta é, apesar de ser uma pequena, grande diferença, não foi ainda referido, mas achamos que é algo que tem de ser considerado. Em termos de verificar que esta escalada das é claramente superior à atualização dos salários, que falamos, dos funcionários públicos, por exemplo, com uma atualização de 0,9%, mas depois temos uma taxa de inflação de 4%. Falamos aqui dos pensionistas com um aumento de 10 euros, como se fosse assim um grande aumento. Não é um grande aumento. Não é um grande aumento. É um aumento que não irá servir de nada, passa a expressão, sem querer ser catastrofista, mas não irá servir de nada quando estamos a falar de uma taxa de inflação com estes valores. Claro. São valores extraordinários mesmo. Em relação à região e às grandes questões da região, não houve realmente esta disponibilidade de negociação de soluções destes grandes problemas da região. Nós entendemos que os tempos são complexos, estamos a viver num tempo de guerra que vem após uma pandemia como nunca antes foi visto. É, de facto, um momento em que tem de haver algum controle orçamental, mas a verdade é que quer este orçamento, quer o programa do Governo, quer mesmo até as promessas eleitorais de António Costa e até mesmo do Rui Rio na República, ignoram por completo as grandes questões da Madeira, e isto é transversal quer ao PS, quer ao PSD. Eu lembro, por exemplo, a questão do ferry, que nenhum deles sequer ponderou esta promessa eleitoral e nenhum deles tinha sequer no seu programa de Governo esta promessa eleitoral. Falamos nas verbas de 217 milhões de euros. Foi, de facto, um corte substancial. Os Açores recebem 281, a Madeira vai receber 217 milhões de euros, voltamos a receber menos do que os Açores, mas também neste aspecto, isto também existem culpas dos dois lados. Qual? E a verdade é que neste momento, se existe um cumprimento da lei, como diz o deputado Vítor Freitas e bem, na verdade é que esta lei é uma lei injusta, é uma lei caduca, sem dúvida nenhuma, é uma lei que é necessário rever, sim, mas sem isso dúvida toda a gente nenhuma. Reconhece, tanto é que até porque, mas neste momento, um período de pandemia e um período de guerra, está mais do que provado que a Madeira não tem, neste momento, as soluções que gostaria de ter com uma lei das finanças regionais devidamente funcional, e que infelizmente temos de nos sujeitar até agora à lei de 2013, aprovada por Rui Barreto, por Cláudio Monteiro de Aguiar e restantes deputados que lá estavam naquele momento. Em relação ao Centro Internacional de Negócios, concordam com esta lei. O senhor deputado fez-nos o favor de trazer a notícia do Jornal Económico. Nós sabemos que existem, no Jornal de Negócios, acho que o Observador também fez qualquer referência à falta de luz verde do Centro Internacional de Negócios, mas a verdade é que existem, peço desculpa se ofendo alguém, mas existem jornalistas tendenciosos em vários sítios, e eu penso que neste caso houve uma omissão, espero eu que não propositada, mas houve uma omissão de uma solução trazida quer pelo PS, quer pelo PSD, numa solução conjunta. Qual é a solução? Que foi apresentada pelo seu colega de coligação, o Sérgio Marcos, o senhor deputado Sérgio Marcos, que realmente iriam apresentar esta alteração em sede de especialidade. Mas o que o jornal diz não ali deixa de ser. O jornal diz ali é que neste momento não é possível. Sim, mas exato. Não deixa de ser verdade. A questão é que existe uma omissão, e aí é que eu digo, e espero que não seja propositada, existe uma omissão que já existe, que já foi publicada uma proposta, ou que já foi indicado que irá existir uma proposta por parte do PSD e por parte do PS para a alteração. Senhor deputado, deixe-me terminar. Não existe nada concreto, isso é que é uma omissão. O que está a dizer é que é uma omissão. Esta é uma situação que não é nova, esta é uma situação que realmente já cá discutimos, inclusive, e era uma medida que era necessária para dar estabilidade ao Centro Internacional de Negócios. Não havia necessidade deste processo, não havia necessidade desta situação. Entendemos que o Partido Socialista já deveria ter garantido esta suposta alteração de Carlos Pereira e de Sérgio Marques no orçamento original. O Governo da República. O Governo da República, claro. De acordo com o que diz a notícia. Claro. E entendemos que já deveria ter sido salvaguardado, não havia necessidade deste prazo de ferro, e isto é uma clara demonstração de falta de respeito para com a região autónoma da Madeira e falta de respeito para com o Centro Internacional de Negócios. Já cá foi levantada a questão do novo hospital, concordo também com a senhora deputada que falta o esclarecimento sobre a alienação do Nélio Mendonça e dos marmoleiros. Existe a questão mas existe aqui uma questão que eu gostava também de trazer ao debate, que é a questão dos cabos submarinos. Mantém-se novamente uma incógnita sobre
como é que será levado a cabo este processo dos cabos submarinos. São cabos submarinos de comunicações que neste momento são de uma importância vital para as regiões autónomas, quer para a Madeira, quer para os Açores. São cabos que terminam o seu ciclo de vida em 2025. A partir de 2025 a qualidade e a eficiência das comunicações vai diminuir de uma forma flagrante, de uma forma dramática, se não forem instalados os novos cabos submarinos. Estes cabos demoram 3 a 4 anos a serem instalados, mas a verdade é que neste Orçamento de Estado que já deveria prever esta verba, não tem esta verba para o concurso público e aparentemente não continuará esta instalação. Na segunda ronda, assim, vamos Para reforçar esta questão, acho que um dos pilares essenciais que esperávamos ver neste orçamento também prende-se um bocado com a mobilidade. A senhora deputada falou também nos meios de combate aéreos, penso que se enganou no número do artigo. Mas qual, o atual ou... No atual. O atual é o 151. 150. Mas de facto... Não, 151. Mas de facto... Pronto, está então temos não, está aqui, eu tenho aqui mas de qualquer das formas, uma versão anterior. Aqui uma lacuna grave no que concerne aos meios, portanto, aos transportes, às comunicações. Falamos também no princípio da continuidade territorial. A ligação férrea continua a não ser garantida neste orçamento. Continuamos a não ter... Temos aqui um artigo interessante, o 67, penso que aqui se calhar concordamos, na rede de radares meteorológicos. Sim. Para os Açores. E coloca-se a questão, e então a promessa de Carlos Pereira. Os 4,5 milhões de euros para a acessibilidade, para melhorar a acessibilidade do aeroporto da Madeira. Esperávamos ver, de facto, esta questão resolvida no Orçamento de Estado. Temos o Orçamento de Estado à nossa frente. Estamos em abril. A resposta, segundo o deputado Carlos Pereira, seria dada até o final de março. A verdade é que não há qualquer verba alocada para a aquisição, não há qualquer concurso público para a aquisição dos 12 equipamentos que já a própria nave dizia que não teria verbas para adquiri-los. Taxas aeroportuárias, continuamos com as taxas aeroportuárias mais caras do país. Quando a Comissão Executiva da ANA fala num aumento e num agravamento a partir de 2022 de 1,18%, temos o aeroporto da Madeira e o aeroporto do Porto Santo continuam a ser os aeroportos mais caros da rede de aeroportos nacionais geridos pela Vinci. Aí concordo com o Sr. Deputado Vítor Freitas. Vendemos a nossa soberania do aeroporto por 80 milhões, penso que foi esse o valor, e perdemos qualquer tipo de reivindicação nesse sentido. Aqui também temos um problema. Subsídio Social de Mobilidade, continuamos com a lei inicial aprovada pelos PSDs, regional e nacional, não regulamentada pelos PS, não regulamentada pelos PS, portanto, mais uma vez, podemos apontar os dedos para os dois lados. Temos novamente os madeirenses a pagarem mais do que os 86 euros que lhes era devido e, uma vez mais, existe esta intransigência e esta birra e gritos de um lado para o outro sem que nos resolva a situação. E uma deixei se calhar o melhor para o fim, continuamos a ver um orçamento de Estado a injetar 990 milhões de euros na TAP. E isto é escandaloso. Quase 2 mil milhões. É escandaloso que uma companhia aérea que não respeita as nossas amigos. Uma companhia aérea que não respeita a nossa viagem. Uma companhia aérea que está permanentemente a dar despesa ao país, volta a ter 990 milhões de euros em 2022, em detrimento de todas as nossas reivindicações que são justas e que aparentemente não existe dinheiro para as regiões autónomas, mas existem estes 990 milhões que se juntam aos 3,2 mil milhões de apoios de Estado à TAP. É escandaloso. Vamos avançar para o... Sim, nós concordamos com qualquer diploma que venha a trazer mais transparência e melhor gestão de recursos públicos. Já concordamos quando o PS deu entrada da sua proposta. Achamos que qualquer tipo de proposta, a partir do momento em que o PSD e o CDS não concordaram com a proposta, poderiam eventualmente colocar algumas alterações em sede de especialidade. O modus operandi da maioria não é assim, preferem chumbar e depois colocar uma proposta idêntica no mesmo âmbito legislativo, com o mesmo objeto legislativo, mas com o seu carimbo parlamentar. E pronto, são opções políticas que... Mas acha que houve aqui um plágio, digamos assim, do PSD relativamente a esta... Não seria a primeira vez que existe, que seriam encontrados plágios entre diplomas sociais-democratas. Mas essencialmente, e ficando neste diploma,
Nós achamos que a situação que vivemos hoje em dia traz muitas necessidades, digamos, necessidades infinitas, mas que os recursos são finitos. E os recursos públicos são finitos e têm de ser bem geridos. E nesse aspecto, fundamentalmente, e no âmbito global deste diploma, nós concordamos com o que aqui está escrito e teremos uma posição favorável ao que aqui está escrito. E, eventualmente poderemos apresentar algumas propostas em termos de especialidade e veremos a abertura da maioria para aceitá-las. Isto também porque nós concordamos com a grande parte deste diploma, mas não podemos, por exemplo, admitir mais uma passagem num cheque em branco em termos de regulamentação. Porquê? Porque, com a aprovação deste diploma, e nomeadamente através do seu artigo 7º, a Assembleia está a autorizar o Governo Regional a definir, por exemplo, limites de apoio a qualquer tipo de apoio social dado na região. Nós não podemos aqui colocar os programas, como reparou, por exemplo, no tempo Covid, surgiram um conjunto de programas novos, que são complementares àquilo que a Segurança Social já faz, geridos pela própria Secretaria e pela Direção Regional dos Assuntos Sociais, e que podem surgir outros diplomas, inclusivamente pode acontecer, como aqui está previsto, em que há situações de catástrofe ou de emergência, surgem outros programas. Limites de apoio a entidades que não pertencem ao Governo. Isso é uma ingerência. Mas se é o Governo que atribui, porque é que o Governo não pode impor os limites? Existem há critérios de atribuição. Mas atenção que existem aqui critérios que têm de ser salvaguardados em termos parlamentares. A definição de um regime sancionatório às entidades faltosas tem de ser aprovada com o carimbo parlamentar. Isto não é uma questão de portaria, isto não é uma questão de regulamentação interna do Governo, isto é uma questão de legislação. Mas acha que é uma espécie de uma carta branca que não vai ser dada? É completamente um cheque em branco. Mas o problema é que já não é o primeiro. A Assembleia, ano após ano, aprova uma série de cheques em branco que depois serão eventualmente regulamentados em portaria, quando são regulamentados em portaria, e de facto ficam estas falhas graves que às vezes até chegam ao representante da República e voltam para trás. Mas a questão é que... Nós aprovamos o programa de governo. Aqui, claro. Não, nós aprovamos o orçamento. Portanto, exato, isto que aqui mas aprovar o orçamento e o programa de governo legitima o Partido Social Democrata a aprovar qualquer diploma, independentemente do seu conteúdo. As práticas e as políticas públicas que são definidas. A partir do momento em que eu tenho à minha frente um artigo que diz que a regulamentação é a competência única e exclusiva da Secretaria Regional e depois que deverá regulamentar ao nível da criação de diferentes acessos à informação, definição de limites de apoio, medidas de aplicar o seu incumprimento e definição de um regime sancionatório. Não pode, porque quem dá o apoio é que tem que regulamentar, é que tem que pôr as suas próprias regras. Legislativamente. Mas, não entrando também nesta parte técnica, é de facto necessário que sejam bem geridos estes apoios, uma vez, tal como disse o Vítor e bem, isto é de certa forma uma meia-culpa por parte do PSD do que se tem passado ao longo dos anos. Existem de facto situações que são lamentáveis, existem duplicações de apoio. Nós também sempre defendemos a justiça e a equidade social na atribuição dos apoios. Em que existem diversas atribuições que são duplicadas e realmente temos visto que foram 40 anos de má gestão de recursos públicos, particularmente, como todos nós sabemos, em anos eleitorais.